Olá, meu nome é Deise, eu sou graduanda em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas estratégias inovadoras para a elaboração de artigos científicos. Para a gente começar, é interessante a gente falar um pouco sobre a relação entre saúde, pesquisa e inovação. Ao longo dessa nossa conversa aqui, eu vou usar muito do manual de orientação para a elaboração de artigos científicos, que foi elaborado, um material elaborado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad. Então, ele vai colocar para a gente que a relação entre pesquisa e saúde é a de que as investigações na área da saúde, elas são movidas por inovações tecnológicas e produções do conhecimento. Isso quer dizer que as pesquisas na área da saúde, elas têm como objetivo a inovação tecnológica e a produção do conhecimento, e aí vai nos dizer também que isso é com qual objetivo? Para a gestão do cuidado, para gestões, para a melhora da gestão no cuidado nas políticas públicas vigentes. Isso quer dizer que o quê? Todas as pesquisas na área da saúde, ou a maioria delas, vão ter como objetivo uma melhora na gestão do cuidado com a saúde da sociedade, né? Então, a pesquisa científica ela tem um papel muito importante nas inovações da ciência, nas inovações na saúde e na produção do conhecimento como contribuição para a melhora na saúde da sociedade. E a relação entre inovação e tecnologia, inovação, tecnologia e pesquisa, é de que a tecnologia hoje está muito presente na nossa vida, em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Então, a tecnologia da informação tem um papel muito importante no âmbito científico também. É ela que tem permitido hoje que pesquisadores tenham assistência, treinamento, aprendizado, né? E é ela também que tem permitido a facilitação do acesso da informação da ciência para a sociedade, né, por meio da democratização de periódicos, de uma transição mais frequente, do acesso a periódicos, a artigos, teses, dissertações, trabalhos científicos, o que contribui muito com a comunicação científica hoje em dia, né, com a democratização e acesso do trabalho científico e das produções científicas. Então, já que a gente está falando um pouco sobre comunicação científica, só para deixar claro, de acordo com esse manual que nós estamos usando, a comunicação científica ela pode ser definida como um veículo de transmissão do conhecimento científico. Então, olha só, duas autoras muito importantes que falam sobre comunicação científica no Brasil, a Martinelli Teixeira, de um artigo produzido em 2015, vão apontar que o periódico científico hoje, ou seja, as revistas científicas hoje, elas são o principal veículo de comunicação para a área da saúde, para a disseminação dos conhecimentos da área da saúde, e são o veículo também que contribuem com o avanço da ciência no Brasil. Então, a revista científica hoje é o nosso principal meio de comunicação científica para que outros pesquisadores, outros estudiosos e pessoas da área tenham conhecimento dos trabalhos que têm sido produzidos nessa área. E aí não tem como a gente falar sobre comunicação científica sem falar também de publicação, porque a publicação é o que formaliza aquele conhecimento que está sendo produzido pelo pesquisador. Então, o manual que a gente está utilizando como referência vai nos apontar que os resultados de uma pesquisa, eles só se tornam completamente científicos, né, quando eles são publicados. Então, uma pesquisa científica ela é realizada e ela só é formalizada quando aqueles resultados daquela pesquisa, eles são publicados em um periódico, em um artigo normalmente, né? Então, a publicação, ela é parte do exercício do pesquisador. Quem gosta de pesquisa, né, e opta por trabalhar com pesquisa, a partir disso, ele precisa encarar, né, o exercício da publicação. E é a publicação
o que permite normalmente, né, como a gente falou, que outros pesquisadores e outros estudiosos da área, né, ou interessados pela área, conheçam o estudo que está sendo realizado por aquele pesquisador, né? O que gera, nós dizemos aqui sobre a comunicação, a importância da tecnologia na comunicação científica, o que gera uma democratização do conhecimento. Então, o pesquisador ele precisa se comunicar com a sociedade, com outros pesquisadores, e ele só se comunica, né? Ele consegue se comunicar por meio da publicação. Então, por isso que ela é tão importante. E aí, o mais comum são as publicações de artigos científicos, né? E é o que nós vamos tratar aqui. Nós temos outras publicações acadêmicas e científicas também, como as teses, as dissertações, resumos, né? Resenhas, mas nós vamos tratar aqui principalmente o artigo científico como um produto da pesquisa do pesquisador. Então, o que seria o artigo científico? De acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, ela vai registrar o artigo como uma parte de uma publicação, né, com um autor declarado. E nessa publicação são apresentadas e discutidas ideias, métodos, técnicas, processos e resultados. Então, é nesse trabalho científico que o pesquisador ele vai apresentar, né, de maneira detalhada qual foi o método que ele utilizou para chegar em determinadas conclusões sobre algum objeto de estudo, sobre um objeto de estudo. Então, ele vai apontar ali as ideias, os autores utilizados para fundamentar a sua pesquisa, as técnicas metodológicas que ele utilizou, né, e os processos e resultados que ele encontrou com aquela pesquisa. E esses artigos científicos, eles podem ser publicados nas diversas áreas, né? Então, nós vamos ter artigos científicos na área da saúde, na área das ciências humanas e nas mais diversas áreas do conhecimento. Os artigos científicos, eles são publicados normalmente não em qualquer lugar, né? Não da forma como nós conhecemos aqueles artigos jornalísticos. O artigo científico, ele tem também um meio de circulação, que nós dizemos aqui, os periódicos, que são as revistas especializadas. Essas revistas especializadas, elas são normalmente, né, elas selecionam normalmente uma revisão, né, dos artigos por pares. Esses artigos, eles são selecionados por uma revisão por pares. Essa revisão por pares é uma revisão realizada por especialistas da área do conhecimento e do trabalho que é submetido para aquela avaliação. Essa revisão por pares, então, ela é uma seleção do seu artigo, né? O seu artigo é submetido a essa seleção para que a revista possa avaliar se o seu conteúdo e o seu trabalho, né, se adequa à revista que ele vai ser publicado e também se ele tem uma qualidade, né, se a sua metodologia ela está adequada, ela tem qualidade, se a sua discussão tem qualidade. Então, normalmente, as revistas científicas fazem esse tipo de seleção e avaliação com os trabalhos que são submetidos para publicação. Eu deixei aqui alguns exemplos de revistas científicas, né? Então, a Biomed Central, a New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais conceituadas da área de medicina hoje no mundo, e o IPEDS, que é a revista científica, IPEDS, a ciência a favor da saúde da sociedade, sobre a qual daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, para a gente discutir um pouco sobre o que é o artigo científico, para depois a gente falar um pouco sobre a estrutura dele também, o artigo científico ele vai depender muito do tipo de pesquisa que você realiza, né? Então, de acordo com a norma brasileira 6.022 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, o artigo científico ele pode ser dividido, né, em dois tipos de artigos. Esses artigos depois eles vão ter algumas subcategorias, né, algumas formas de produzi-los, mas os dois principais são o original. O original ele é uma publicação,
destinado a divulgar alguns resultados de pesquisas originais que possam posteriormente ser replicados, né? E nele é muito necessário que você utilize uma metodologia científica bastante rigorosa. Os resultados eles precisam ser expressos ao longo do seu trabalho, também baseado numa discussão densa, teórica, né? Você precisa ter além de uma metodologia, você precisa também ter uma fundamentação teórica sobre o tema que você está discutindo, né? E esses artigos originais, eles vão contribuir para a produção de conhecimento sobre aquele objeto de investigação, né? O original, ele é uma pesquisa que normalmente é mais prática, né? Apesar dele ter uma fundamentação teórica, que sempre é necessário em qualquer trabalho científico, ele é um trabalho um pouco mais prático. A gente vai ver o exemplo de um artigo original a seguir e vocês vão entender um pouco melhor e compreender um pouco melhor. E o artigo científico, ele pode ser também, além de original, ele pode ser em contraposição, um artigo de revisão, né? Que é aquele artigo que vai corresponder a uma análise de um corpo abrangente e extenso de investigações. Então, ele pode corresponder a um trabalho de investigação de outros textos, de outros estudos, de outros trabalhos, né? Sempre relativos a assuntos de interesse para o aprofundamento do conhecimento sobre o objeto de investigação. Então, quando eu tenho um objeto de investigação, eu posso investigar e pesquisar sobre esse objeto a partir de outros trabalhos. Como esses outros trabalhos, eles tratam esse objeto. Então, aqui se utiliza métodos sistemáticos e critérios explícitos para identificar, selecionar, avaliar criticamente outras pesquisas relevantes sobre aquele tema que eu escolhi estudar, né? E assim eu vou coletar dados a partir de outros estudos e incluir esses estudos agora no meu trabalho, né? Analisar esses estudos agora no meu trabalho. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? E o primeiro é de um artigo original. Então, vejam aqui, esse artigo é um artigo publicado na Artiga IPEDS, né? E produzido pela autora Rosa Maria Pereira Simões, e ele fala sobre as representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes, um estudo quantitativo. Então, se ele é um estudo original, ele normalmente é um estudo um pouco mais prático, né? Apesar de ter também uma fundamentação teórica. Então, olha só o que essa autora colocou no resumo dela. O resumo dela vai descrever um pouco sobre o trabalho, né? Sobre cada uma das partes do trabalho. Então, veja só. A presente investigação teve como objetivo conhecer as representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com comportamento suicidário. Então, o objetivo é compreender essas representações sociais da morte para adolescentes que têm esse comportamento suicidário. Este é um estudo, então, exploratório, descritivo, de natureza quantitativa, é um estudo de natureza quantitativa, né? Então, ela vai analisar ali uma quantidade de dados. E aí ela vai usar, para esse trabalho, o recurso de questionário. E aí ela vai explicar como esse recurso vai ser analisado posteriormente, né? E aí, depois que a gente tem essa parte prática, então, quer dizer, os adolescentes que têm um comportamento suicidário, eles vão observar, eles vão apresentar, né, suas representações por meio de questionários, eles vão apresentar suas representações do que eles têm para eles como morte e como suicídio. E isso por meio do recurso de questionário. Então, veja que é uma atividade prática que foi feita, né? Um exercício prático. E aí, a partir dessas representações, né, vai haver aqui uma coleta desses dados, com certeza, e aí, a partir dessas representações, a autora desse artigo vai apresentar algumas conclusões, né, sobre esses dados que foram coletados. Então, aí ela vai dizer que os adolescentes com comportamento suicidário representam a morte como uma fuga dos problemas, como causa maioritariamente atribuída ao suicídio. Então, vai chegar a conclusões a partir desses dados que foram coletados.
Ao longo desse trabalho, né, haverá uma fundamentação teórica, mas veja aqui que dados foram coletados para que essa pesquisa fosse realizada. Essa é uma pesquisa original, né, de um estudo quantitativo. E a gente já tem aqui, por um outro lado, um estudo de revisão, né? Um artigo de revisão. E a gente vai ter como título aqui a estimulação precoce em recém-nascidos pré-termos, uma revisão da literatura. Veja que é uma revisão da literatura, né? Ou seja, vai ser uma revisão da teoria que fala e apresenta e discute sobre isso. Então, aqui no resumo desse trabalho, as autoras aqui, Ingrid Soares Araújo, Andréa Ribeiro Costa Torres e Giovana Andrade Ribeiro, elas vão falar que esse trabalho, ele tinha como objetivo elucidar a atuação fisioterapeuta na estimulação precoce em recém-nascidos pré-termos, né? Recém-nascidos prematuros. E aí, esse trabalho foi avaliado, então, a partir de uma fundamentação teórica. Então, por meio de uma fundamentação teórica, essas autoras, elas procuraram elucidar a atuação fisioterapeuta na estimulação precoce em recém-nascidos, por meio de uma fundamentação teórica, ou seja, por meio de uma pesquisa bibliográfica, por meio de uma pesquisa da teoria que já tinha acerca desse tema, acerca desse objeto de estudo, né? Então, elas vão apontar que, para este estudo, né, ele se baseou numa análise de estudos de outros autores dispostos em bases eletrônicas de dados, né? Então, foram incluídos nessa revisão da literatura, que foi feita aqui, um total de 9 estudos. Então, esse tipo de artigo é um artigo de revisão da literatura, de revisão da bibliografia que a gente já tem sobre esse objeto de estudo. E, a partir disso, a gente vai chegar a conclusões também. Então, são essas as diferenças, né, entre o artigo um artigo original e um artigo de revisão. E aí, a gente passa para o seguinte, né? A gente passa para o seguinte. Só um minutinho. Vamos voltar para cá. Se a gente já sabe quais são os tipos de artigo, né? E aí, a partir disso, a gente pode querer e criar um interesse por ler esse tipo de artigo, por também produzir esse tipo de artigo. Se a gente já sabe quais são os tipos, como que a gente faz para encontrar esses artigos, para procurar esses artigos, né? Então, para produzir um artigo científico, para realizar uma pesquisa, para compreender mais sobre o gênero, para levantar novas ideias e hipóteses, a gente precisa saber onde encontrar esses trabalhos científicos, né? Para produzir qualquer gênero, a gente tem que saber sobre ele, tem que saber sobre a estrutura, a gente precisa ter um conhecimento sistematizado sobre o gênero, né? Então, só para a gente introduzir onde procurar por esses artigos, a gente precisa entender que sobre os periódicos, né, grande parte das revistas científicas, elas são indexadas. O que quer dizer uma revista científica ser indexada? Quer dizer que ela é cadastrada em uma base de dados, né? Então, existem bases de dados onde nós podemos encontrar artigos científicos de periódicos científicos. E essas bases de dados, elas funcionam como bibliotecas virtuais, né? Assim como nós íamos na biblioteca, nós vamos à biblioteca física e procuramos por aquilo que a gente quer, né? A gente pode ir a essas bibliotecas virtuais de trabalhos acadêmicos e científicos e procurar pelo que a gente quer também. E elas podem ser acessadas online, ou seja, a maioria, né, desses artigos, grande maioria dos artigos, está disponível na íntegra para que a gente leia, para que a gente conheça, né, para que a gente acesse de maneira gratuita. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas bases de dados que servem como recursos tecnológicos para a nossa pesquisa científica, né? Vou começar com algumas bases de dados que servem para todas as áreas, né? Então, nelas você encontra artigos e trabalhos sobre todas as áreas do conhecimento. E você pode fazer um filtro, né, sobre a sua área, acerca da sua área, para a sua área.
A primeira delas é a Cielo, que é uma das mais conhecidas, né? Ela é uma biblioteca eletrônica científica online, ou seja, ela é uma biblioteca digital que pode ser acessada por todos nós, né? Só pesquisar no Google e entrar pelo endereço da Cielo. E ela tem esse livre acesso, tem um modelo cooperativo também, então lá você vai encontrar muitos artigos de muitos periódicos científicos brasileiros, né? E ela tem esse enfoque nas revistas nacionais brasileiras. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, rapidamente, a Cielo, ela tem essa entrada, né? Então, você pode entrar, pesquisa Cielo Brasil no Google mesmo, e você vai encontrar, né? Você vai encontrá-la por meio dessa pesquisa. E aí você entra aqui na página inicial. E para realizar essa pesquisa, como que eu faço? Vamos supor que eu estou querendo pesquisar um artigo sobre hipertensão, né? Então, eu posso pesquisar aqui hipertensão. Posso buscar. Aqui a Cielo vai me dar diversos artigos sobre hipertensão. Eu tenho alguns filtros aqui, então eu posso filtrar esse resultado também. Então, posso colocar artigos de todos os países ou artigos somente do Brasil. Eu posso selecionar alguns periódicos mais conhecidos também. Eu posso selecionar o ano de publicação, normalmente a gente deixa em todos, né? Ou então pode colocar os últimos anos, né? Os últimos periódicos publicados nos últimos anos. Eu posso selecionar também a área, né? Então, se eu estou pesquisando na área da saúde, eu posso selecionar a área da saúde. Posso colocar algumas outras áreas temáticas. Posso colocar artigos de revisão, relatos de caso. Aqui, como a gente está falando sobre artigos, vou colocar todos os tipos de artigos, né? Mas aí seria interessante, se você está procurando por artigos, colocar somente artigos para não ficar aparecendo para você resumos, artigos comentados, relatos de caso. Então, você deixa somente artigos. E aí você filtra e pesquisa novamente. E aí, às vezes eu estou querendo pesquisar sobre hipertensão na adolescência, por exemplo. Eu posso colocar em adicionar outro campo. Aqui eu vou ter alguns descritores, que são chamados de escritores booleanos, né? Que são descritores que vão restringir a nossa pesquisa. Então, eu posso utilizar o AND quando eu quero pesquisar sobre uma coisa e outra, né? Juntas. E posso colocar o AND NOT quando eu não quero eu quero pesquisar sobre determinado assunto, mas quero excluir outro determinado assunto, né? Ou OR para um assunto ou outro. Então, se eu quero pesquisar sobre hipertensão e adolescência, hipertensão na adolescência, eu coloco AND e coloco adolescência. E busco novamente. E aqui os resultados vão me dar artigos sobre hipertensão na adolescência. Se eu quero, por exemplo, artigos que estejam relacionados à hipertensão, à adolescência, mas não estejam relacionados à obesidade, como apareceu aqui, eu posso adicionar outro campo e coloco AND NOT para restringir e coloco obesidade. Porque eu quero artigos sobre hipertensão e adolescência, mas eu não quero que essa hipertensão se relacione à obesidade. Então, eu adiciono esse outro campo sobre obesidade para excluí-la agora pelo AND NOT e coloco em buscar. E aí, o Cielo vai me dar diversos artigos aqui sobre hipertensão na adolescência, mas que não estejam relacionados com obesidade. Né? E assim eu vou restringindo as minhas buscas e fazendo as minhas buscas a partir disso. A maioria dos sites que eu vou apresentar aqui, eles têm esses filtros, né? E nós também podemos restringir as nossas pesquisas ao fazê-las dessa forma. Tudo bem?
Outra base de dados científica que a gente pode utilizar é o Google Acadêmico. Ele funciona como uma ferramenta, né? Mais do que uma base de dados, uma ferramenta para pesquisas. Por quê? Normalmente o Google Acadêmico, quando você faz uma pesquisa nele, ele vai te dar resultados sobre pesquisas científicas, né? Onde você encontrará teses, livros, artigos científicos, né? Artigos científicos. E aqui você tem uma fonte que vai restringir os resultados a pesquisas acadêmicas, né? A resultados acadêmicos, a resultados científicos. Então, é por isso que ele é mais confiável do que o Google, porque quando você digita no Google a sua pesquisa, ele vai te dar muitos sites, né? Sites que podem ser confiáveis ou não, blogs, Wikipédia. Então, vai te dar diversos resultados que podem não ser confiáveis, né? E não vão passar credibilidade para a sua pesquisa científica. Então, a base de dados Google Acadêmico é um bom recurso para a gente utilizar para pesquisar trabalhos científicos também. E é um lugar onde a gente vai encontrar, né, resultados científicos de todas as áreas. Além disso, e aí agora um pouco mais restrito à área da ciência da saúde, a gente tem o LILACS, né, que é uma base de informações bibliográficas em ciências da saúde, né, e ele é de literatura latino-americana do Caribe, de latino-americana e do Caribe em ciências da saúde. Então, aqui você vai encontrar diversos estudos científicos e produções científicas que são latino-americanas também, né? O que é muito legal para a gente do Brasil. Só mostrando para vocês aqui o início do LILACS, ele funciona da seguinte forma. Essa daqui é a entrada dele, e aí você pode fazer aqui as suas pesquisas hipertensão. Você pode fazer as suas pesquisas científicas aqui sobre o tema que vocês interessam e pode usar os filtros muito parecidos também com a Cielo. Tudo bem? E essa é uma base de dados, né, específica da área da saúde. Além disso, também para a área da saúde, a gente tem o PubMed, que é uma plataforma que vai reunir várias bases de dados científicos, mas ela entre elas, a Medline, né, que é a Biblioteca dos Estados Unidos, que é uma base de dados que reúne os dados da Biblioteca dos Estados Unidos, mas ela tem a questão de que todos os artigos, eles estão em língua inglesa, né, por conta de ser estrangeira. Então, é um recurso tecnológico para pesquisadores da saúde, mas é específico em língua inglesa. Então, fica aí também o ponto, né, o lembrete de que se a gente está querendo trabalhar com pesquisa, é interessante também estudar a língua inglesa para ter acesso a mais dados, a mais estudos, né, que estão em outras línguas também. Uma dica também interessante é que, caso você não leia inglês, talvez você possa traduzir o PDF do inglês, baixar os PDFs na língua inglesa e traduzir pelo Google Tradutor para ter uma ideia do que são os estudos, né? Mas isso não o ideal mesmo é que você leia na língua original, mas talvez seja um recurso, tudo bem? E aí, a gente falou um pouquinho aqui sobre essas bases, sobre esses recursos tecnológicos que nós podemos usar, e fica para a gente, então, depois que a gente pesquisa pelos artigos científicos, depois que a gente encontra por eles, como que a gente lê um artigo científico, né? Como que a gente compreende um artigo científico, absorve aquilo para os nossos estudos, para os nossos interesses. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Para ler um artigo científico, então, é interessante que a gente comece examinando o artigo, né? Para identificar a estrutura, os recursos, o tamanho do artigo, né? E ao ler esse artigo, é interessante que você procure
pelos pontos principais que o autor deixou ali ao longo do texto, né? É interessante que você gere perguntas sobre aquele artigo, que você faça algumas inferências com base nas experiências que você já tem, nas leituras que você tem. É interessante também que você faça anotações, né, ao longo do artigo sobre palavras-chave, sobre frases importantes, né? Não copiar o artigo, mas selecionar ali o melhor que você encontrou ali, a teoria que você encontrou ali. É interessante que você faça algumas anotações para realmente melhorar a compreensão, melhorar a memorização. Então, só para a gente saber, a maioria dos periódicos, ele usa uma estrutura que é a estrutura IMRD. Que estrutura é essa? É uma estrutura muito convencional, que é a estrutura de começar pela introdução, partir para os métodos, apresentar os resultados e, a partir disso, fazer uma discussão. Então, é interessante que você comece a ler o seu artigo pelo resumo. Porque, como a gente mostrou aqui anteriormente, o resumo é onde vai estar cada uma dessas partes do seu artigo. Ali você vai encontrar a introdução, os métodos, os resultados e até um pouco das discussões, né? E aí você vai olhar no seu resumo cada uma dessas partes, cada uma da descrição dessas partes. E é assim que você tem certeza que você vai querer ler aquele artigo, que aquele artigo vai ser útil para você. Então, leia o resumo primeiro, né? Não pule aquele bloco, não pule o bloco do abstract, do resumo, antes de começar a ler o artigo, porque é ali que é onde você vai encontrar cada uma das partes do artigo e vai entender se aquilo vai ser útil e interessante para você. Olha só, o Jornal do Conselho Federal de Medicina, ele vai apontar que os leitores de revistas científicas, eles precisam ser capazes de julgar os argumentos que estão apresentados ao longo do trabalho científico, ao longo do artigo, né? O leitor, ele precisa ser contra ou a favor das ideias, das posturas do autor, das interpretações, das intervenções que o autor sugere, né? Então, é uma leitura crítica. É interessante que a gente levante dúvidas, né, sobre o que está sendo apresentado para a gente e que a gente até desconfie de alguns dados. E aí, o Jornal do Conselho Federal de Medicina dá até uma questão interessante, que é a questão da amostragem de uma pesquisa, né? Quando a amostragem de uma pesquisa ela é muito pequena, pode ser que ela não tenha uma validade muito grande, né? Que ela não tenha um reconhecimento grande, né? Então, por exemplo, se o Jornal do Conselho Federal de Medicina vai dar esse exemplo. Se uma pesquisa fala que, de repente, um tratamento curou 66% dos resultados de pacientes que foram acompanhados, e aí a gente vai ver que esse percentual de 66%, ele foi retirado de uma amostragem de 3 pessoas, ou seja, 2 pessoas foram curadas enquanto uma não foi, por mais que seja um percentual de 66% de pessoas curadas, né, que tiveram a melhora com esse tratamento, essa amostragem é uma amostragem muito pequena para a gente responder a essa pergunta, para a gente fazer essa afirmação. Então, é muito interessante a gente sempre questionar o que está sendo mostrado ali por aquele artigo e sempre observar, né, a amostragem, a quantidade de pessoas, a metodologia que aquele autor utilizou para que a gente tenha uma leitura realmente crítica sobre o trabalho científico. Então, como realizar essa leitura crítica, né? Eu separei aqui algumas perguntas que podem ser feitas e que são interessantes ser feitas ao longo da sua leitura de um artigo científico, né? Então, a leitura de um artigo científico precisa ser uma leitura ativa, né? E para isso a gente pode responder algumas perguntas específicas. Por exemplo, no momento da leitura de um artigo científico, é interessante que você responda: qual é o problema específico desse artigo? Qual é o problema específico abordado nesse artigo? O método utilizado nesse artigo, ele é coerente? É o método esperado em pesquisas como essa? Quais são os resultados desse trabalho? Eu posso sintetizar
para que eu compreenda melhor e para que eu me lembre desses resultados, que eu use depois, né, em outras tarefas, eu posso sintetizar esses resultados em algumas palavras, né, em 2 frases, 1 ou 2 frases. Os resultados que eu estou lendo nesse trabalho, eles são persuasivos? Quais são os argumentos que esse autor está utilizando? Existe alguma interpretativa alternativa dos dados? Existe alguma coisa que eu estou vendo aqui que o autor não interpretou? Que o autor deixou de interpretar? Que ele não explorou? Será que eu poderia explorar isso de uma outra forma, com uma outra pesquisa? E, por fim, quais são os resultados encontrados no artigo e que se relacionam com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu estou pesquisando, com aquilo que eu estou interessado em pesquisar? Esse artigo me dá alguma questão de pesquisa? Eu posso aproveitar esse artigo para refutar alguma ideia, né? Como que ele se relaciona com outros trabalhos que eu li, que eu vi, que eu assisti, né? Então, esse é o trabalho do pesquisador também e do leitor de leituras científicas. Sempre ter uma leitura ativa e questionadora acerca do que ele está lendo. E aí, como realizar a leitura desses artigos científicos, então? Então, qual é a conclusão que a gente tira? O artigo científico, ele precisa sempre descrever todas as técnicas aplicadas, incluindo as estatísticas, e aí, a partir disso, o leitor ele precisa julgar com muito cuidado também o que ele está lendo, né? Então, como que a gente realiza a leitura de um artigo? Julgando com muito cuidado aquilo que eu estou lendo, os argumentos que eu estou lendo, os resultados que eu estou compreendendo, as conclusões às quais esse autor chegou, né? Então, sabendo, então, como ler esses artigos, né? Vamos passar um pouquinho, então, para como escrever um artigo científico. A gente, quando vai produzir um gênero, é muito interessante ler também esse gênero. Mas, além de ler, a gente precisa estruturar cada uma das partes desse gênero. Então, é preciso saber que a produção de um artigo científico é uma das últimas partes de uma pesquisa. Ok? Então, você vai realizar a sua pesquisa e a produção do artigo é uma das últimas coisas, né? Às vezes tem pessoas que garram na hora de escrever o artigo, mas se ele não realizou ainda a pesquisa, se ele ainda não analisou os dados, se ele ainda não chegou a nenhuma conclusão, é difícil produzir um artigo científico. Então, sempre tendo em mente aqui que a produção de um artigo, a produção desse gênero é depois que você já realizou a sua pesquisa. E aí, para isso, depois que eu já realizei, quais são cada uma das partes? Vamos estruturar isso. Primeiro, um artigo científico, ele sempre possui um título, né? É uma parte essencial e é um critério desse gênero, né? Então, o título, ele precisa ser conciso, ele precisa ser atrativo e ele precisa ser informativo também. Então, ele precisa descrever o conteúdo do artigo ali no início do trabalho, né? É muito interessante que a gente evite palavras desnecessárias, informações desnecessárias, ou então abreviaturas, né? É interessante que a gente descreva realmente o trabalho por meio do nosso título. O trabalho que a gente está acompanhando aqui vai apontar que um bom título deve conter 3 aspectos do trabalho. Primeiro, o tipo de estudo, depois, as principais variáveis e depois a amostra desse estudo. Então, olha só esse exemplo aqui. Foi o exemplo que a gente usou, né, do artigo que fala sobre a morte e o suicídio, a representação da morte e do suicídio para adolescentes, que é um estudo quantitativo, que é o artigo da Rosa Maria Pereira Simões. Então, olha só esse título: Representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes, um estudo quantitativo. Então, a gente tem que entender que o nosso título, ele precisa ter o tipo de estudo. Qual é o tipo de estudo aqui? Um estudo quantitativo. Esse é o tipo de estudo. Já foi apresentado aqui no título. Ele precisa apresentar as principais variáveis. Então, olha só, representações sociais da morte e do suicídio. Ou seja, esse artigo vai tratar das diversas representações sociais da morte e do suicídio. Ou seja, as principais variáveis da morte
e do suicídio. Então, as principais variáveis estão apresentadas aqui no título também. A gente teve o tipo de estudo, a gente teve as principais variáveis, que são as representações sociais da morte e do suicídio. E a gente tem o quê? O público que é a amostragem. Então, a amostra, além do tipo de estudo, principais variáveis, a gente precisa ter a amostra no nosso título. Então, em quem que a gente vai ver essas representações? Nos adolescentes. Então, veja só, tipo de estudo, principais variáveis e amostras, você compõe o título do seu trabalho e mostra para o seu leitor o que ele vai encontrar ali com o seu trabalho científico. Tudo bem? Então, precisa ser conciso, objetivo, apresentar esses aspectos, não, deixar, né, de apresentar informações desnecessárias, não precisa ser necessariamente uma coisa muito criativa, como os títulos literários são, mas uma coisa objetiva. Além disso, o seu trabalho ele precisa apresentar também um resumo, um abstract, né? O resumo ele precisa conter os objetivos, ele precisa conter os métodos, os procedimentos básicos, os principais resultados e as conclusões mais relevantes da sua pesquisa. Essa seção precisa ser entendida, e a gente já falou isso, como uma síntese da totalidade do seu trabalho. Então, aqui no resumo eu vou encontrar tudo que trata o meu trabalho, de forma bem objetiva, de forma bem sintetizada, mas eu vou encontrar cada uma das partes, né? Da introdução do meu trabalho, dos objetivos, dos métodos, dos procedimentos básicos ali que eu realizei e dos resultados e conclusões. Um resumo, ele precisa ser discursivo e não uma lista de tópicos. A gente pode confundir, porque às vezes no nosso costume escolar, a gente vai resumir alguma coisa, a gente escreve em tópicos, né? Mas precisa ser um bloco discursivo. Então, veja aqui nesse trabalho que fala sobre lesões por pressão, ações para prevenção de lesão em idosos em UTI. Tá? Esse resumo também foi publicado na IPETS e foi publicado pelas autoras Daniela e Cristina Alves Ferreira da Silva, entre outras colegas de trabalho. Então, elas vão apontar aqui no resumo que o trabalho ele teve como objetivo enfatizar as ações da enfermagem na prevenção de lesões por pressão em UTI, né? Então, apresentou os objetivos do trabalho, isso também vai estar ao longo do trabalho. E aí, fala sobre a metodologia, utilizando os métodos de uma revisão de literatura. Vai apresentar onde essa revisão da literatura foi colhida, né? A seleção de amostragem foi realizada por bancos de dados, como o Cielo, Lilacs, que a gente falou aqui. E aí vai falar que depois dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 5 trabalhos, então os métodos e a metodologia delas está aqui, né? E aí, a partir disso, vai falar sobre as conclusões, né? Vai falar sobre os resultados. Então, foi perceptível, por meio do estudo desses trabalhos, um alto índice de novas lesões cutâneas na ausência de cuidados devidos, né? Então, o que a gente encontrou aqui nesses trabalhos? Os nossos resultados são esses. E as nossas conclusões? Quais foram as nossas conclusões? A gente põe aqui no resumo também. Um resumo tem, em média, umas 8 a 15 linhas, né? Ele pode variar muito, pode ser um resumo um pouco maior, né? Mas cada revista vai estabelecer ali o tamanho do resumo, e aí você vai realizar esse resumo, esse abstract, de acordo com o que é solicitado pela revista na qual você vai publicar. Além disso, o trabalho científico ele também tem uma introdução e revisão da literatura, e essas partes no artigo, elas costumam se fundir um pouco, você faz uma introdução e já entra logo na revisão da literatura. Então, a introdução aqui, ela precisa apresentar de maneira clara a fundamentação e o propósito do estudo que você está realizando, né? Essa fundamentação é a revisão da literatura, é a teoria que você vai utilizar, são os autores que você vai utilizar para fundamentar o seu trabalho, né? Então, aqui, na introdução, que se fornece aos leitores os elementos necessários para a compreensão do trabalho. Então, se eu vou utilizar o autor X, ele precisa estar lá descrito a teoria dele para que o meu leitor ele compreenda na hora de ler esse trabalho. Isso não pode ficar subentendido,
né? Alguns aspectos básicos dessa parte são da introdução e da revisão da literatura, né, que se fundem aqui nesse tipo de trabalho. Alguns aspectos que precisam estar nessa introdução são os objetivos e os problemas investigados, né, os problemas investigados, o objeto de estudo. Então, o problema ali que está em volta do seu objeto de estudo, o conhecimento biográfico, né? Então, as referências, os autores utilizados, as teorias, os conceitos utilizados, a justificativa do seu trabalho. Então, observe que o seu trabalho tem uma justificativa, porque um trabalho sem justificativa, ele não se justifica, né? Então, precisa ter uma justificativa e precisa ter objetivos, assim como hipóteses de estudo. Algumas pessoas colocam só os objetivos, outras pessoas colocam os objetivos e as hipóteses que levantaram acerca do que estão estudando, mas principalmente os objetivos. Então, a justificativa e o objetivo do seu trabalho. Eu trouxe aqui um pedacinho da introdução, né, do trabalho que a gente estava estudando sobre lesões por pressão de idosos em UTI, e aí as autoras vão dizer o seguinte: na presente investigação, nós seguimos o conceito de representações sociais proposto por Sérgio Moscovici, precursor da teoria das representações sociais, baseando esse conceito numa abordagem psicológica social, que articula pensamento e sentimento individual com interação e comunicação coletiva, né? Então, está falando que na investigação que elas fizeram, elas usaram a teoria do Sérgio Moscovici, né? E aí elas vão discutir sobre isso para que fique claro para o autor, né? Para o leitor, o que qual que é a fundamentação teórica que elas estão utilizando nesse artigo. Além disso, ao longo da introdução é descrito o seguinte: o presente estudo teve como objetivo enfatizar as ações de enfermagem na prevenção de lesões por pressão em idosos em unidade de terapia intensiva. Então, esse trabalho ele teve um objetivo. Isso precisa ser descrito na introdução. A nossa introdução precisa apresentar nossos objetivos, a justificativa para esse trabalho, o problema que nós vamos investigar e as referências teóricas que nós vamos usar ao longo desse trabalho científico. Além disso, uma outra parte do trabalho científico são os métodos, né? São a metodologia. Então, nessa parte, o autor ele precisa informar como, quando e em que condições os procedimentos que ele fez para realizar esse trabalho, eles foram realizados. Quais foram as condições? Quando que foi realizado? Quais foram os passos seguidos? Né? E aí ele precisa informar o local, ele precisa informar o período da realização da pesquisa, né? Então, essa parte ela precisa ser descritiva mesmo, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser clara, né? Assim como e ela precisa também permitir que o leitor ele reconstrua mesmo esse passo a passo que o estudante, né, que o pesquisador, ele fez ao realizar essa pesquisa, né? Então, ali, se você puder descrever o questionário que você aplicou, como você aplicou, se você fez uma pesquisa bibliográfica, onde você pesquisou esses artigos, quais foram os seus critérios de seleção para escolher esses artigos, para escolher essa bibliografia. E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar. Olha só, esse exemplo aqui é retirado daquele artigo que a gente estava comentando, que fala sobre os alunos que fala sobre a pesquisa sobre os adolescentes que tinham representações acerca do suicídio e da morte, né? Os adolescentes com comportamento suicidário. Então, olha só o que a autora descreve para a gente. Esse estudo, ele de cariz quantitativo, né? Ele tem um caráter quantitativo, exploratório e descritivo, e ele foi desenvolvido numa unidade de internamento de pedopsiquiatria de Portugal,
com a colheita de dados em maio de 2018 e maio de 2019, totalizando um ano. A colheita de dados demorou em média 45 minutos e estavam presentes em gabinetes hospitalar. O adolescente e o investigador que não desenvolveu qualquer relação prévia posterior com os participantes. No que refere à população, a amostra e critério de seleção envolveu 33 adolescentes com comportamento suicidário e internamento em serviço de pedopsiquiatria. Então, aqui a autora vai descrever qual foi o processo da colheita desses dados, né? Vai falar sobre quantos adolescentes foram entrevistados, como que foi o processo, o que eles responderam, né, ao longo da pesquisa, e aí vai mostrar cada um dos métodos para chegar à conclusão e aos resultados que a pesquisa obteve. Então, é preciso detalhar, né, o que você fez no seu estudo, no seu trabalho, de maneira bastante metódica. Além disso, o seu trabalho vai apresentar, então, depois da sua metodologia, os resultados que você alcançou. E os resultados, muitas pessoas às vezes confundem com a conclusão, eles são diferentes da conclusão. Eles precisam ser escritos de maneira bastante objetiva, né? E eles podem ser apresentados de maneira descritiva ou podem ser apresentados também por meio de tabelas, gráficos. Se você utilizou perguntas, você pode elaborar gráficos para as respostas das suas perguntas, do seu questionário. Pode apresentar em forma de figuras, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo dos resultados acerca da pesquisa que a gente acabou de falar sobre os adolescentes, né? Sobre a representação dos adolescentes quanto ao suicídio e à morte. Então, os resultados são que participaram desse estudo 33 adolescentes com comportamento suicidário e internamento em um serviço de pedopsiquiatria. Do ponto de vista sociodemográfico, os adolescentes participantes são maioritariamente do gênero feminino, então 72% é do gênero feminino. Poderia fazer uma tabela também para representar isso, né? Ou poderia descrever com idades compreendidas entre 13 e 18 anos, então tinham essa média. E aí vai descrever os resultados encontrados. Aqui tem uma parte da tabela que essa autora utilizou para descrever as respostas dos participantes, dos adolescentes, né? Então, olha só, o estímulo aqui, né? No caso, a questão que o adolescente precisava responder. Então, na opinião dele, a morte é fim natural de tudo? Vemos aqui que a frequência dessa resposta é de 17 respostas, né? Na minha opinião, a morte é natural, há uma frequência de 14 respostas. Na minha opinião, a morte é fuga, uma frequência de 14 respostas. Na minha opinião, a morte é algo bom, né? Então, uma frequência de 11 respostas. E aqui a gente tem uma frequência relativa, que é uma frequência da porcentagem desses dados. Tudo bem? Então, eu posso representar esses resultados por meio de tabelas, de gráficos, de descrições, e sempre de uma forma objetiva, que eu ainda não vou apontar nenhuma conclusão, né? A conclusão eu vou tirar depois, eu vou apresentar depois, a partir de uma análise dos meus dados. E aí a gente chega, finalmente, nas conclusões. Então, as conclusões, elas devem ser fundamentadas nos resultados, contendo deduções lógicas, que correspondem aos objetivos propostos pelo autor do trabalho, né? Então, a gente vai levantar conclusões sobre esses dados que foram trazidos no trabalho, esses dados que nós chegamos, aos quais nós chegamos. Então, as conclusões, elas devem ser breves e exatas e podem ser positivas ou negativas. Então, não necessariamente o resultado da minha pesquisa ele vai alcançar os objetivos propostos, ou ele vai ser positivo com relação às hipóteses que eu levantei. Muitas vezes ele pode ser negativo, muitas vezes ele pode contradizer as minhas hipóteses, certo? Então, depende, né? Eu vou realmente chegar a conclusões a partir do que foi estabelecido e o que foi estudado pelo meu trabalho. Então, veja só um exemplo de conclusão. Entre outras conclusões,
ressalta que os adolescentes representam a morte como uma fuga dos problemas, o fim de tudo e uma não opção, com críticas a quem a procura, como causas para a morte defendem o suicídio, como causas para a morte defendem o suicídio, a doença mental e a falta de suporte. O suicídio é representado como um alívio, como uma opção, e como matar-se, que não tem uma causalidade à angústia, medo, e que tem como causalidade a angústia, o medo e o vazio, mas também os problemas interpessoais, como o bullying, demonstrando grande valorização dos fatores psicológicos como principal causa do comportamento suicidário, né? Então, vai apontar que como os adolescentes, eles veem a morte e como eles relacionam a morte a outras questões também. Então, além disso, né, e depois disso, a gente precisa entender que o nosso trabalho ele precisa também ter referências, tá? Então, todo trabalho acadêmico-científico, ele precisa ter referências completas dos autores e das ideias que foram citadas ao longo do trabalho, né? O mais usado como norma de referência nos trabalhos científicos, normalmente, é a ABNT, né? Nas diversas áreas. E na área da saúde é muito utilizado também o modelo Vancouver. Os modelos, né, que você vai utilizar para o seu trabalho e com os quais você vai referenciar o seu trabalho, eles são normalmente estabelecidos pela revista que você vai submeter o seu trabalho. Então, cada revista vai deixar ali nas diretrizes, né, de submissão como você vai submeter e formatar o seu trabalho para submetê-lo à revista científica. Então, normalmente na referência à ordem, né, na ABNT, a ordem das referências, ela é alfabética. No modelo Vancouver, você já vai ter uma ordem que é dada pela ordem que você citou os trabalhos, pela ordem que você citou os autores, tudo bem? Mas você deve conferir isso na revista para a qual você vai submeter o seu trabalho. Algumas diretrizes, então, para escrever um artigo, né? Assim, como eu devo avaliar o meu artigo depois que eu produzo. Então, após a produção do seu artigo, você precisa avaliar se o artigo ele foi direcionado para uma questão importante, se o artigo ele nele foi feita uma apresentação consistente do tema e do referencial teórico, se no seu artigo houve uma justificativa para a realização do trabalho, se foram apontados objetivos ou hipóteses dos futuros resultados, se a metodologia foi detalhada e descrita, né, descrita detalhadamente, e se os resultados são pertinentes aos dados que você colheu, né, e se são suficientes também. No final, nunca deixe de conferir as citações e as referências, também por uma questão ética, né, de plágio. Então, tudo que nós citamos, nós devemos referenciar também, e todas as ideias que nós tiramos de outros lugares, é importante que a gente referencie, porque a gente precisa dar o devido valor às produções de outros autores, né? Então, não deixe de conferir as citações e as referências do seu trabalho também. Tudo bem? E aí, a gente está falando sobre produção. Depois que eu produzo o meu artigo, como que eu encontro, então, um periódico para publicar esse artigo, né? A primeira coisa é que você tem que escolher uma revista que aceite o seu nível de titularidade. Então, se você ainda está na graduação, você vai procurar uma revista que aceite artigos produzidos por graduandos. Se você está na pós-graduação, no mestrado, você vai procurar artigos que aceitem
publicações de um mestrando. Se você é um mestrando, mas você produziu um artigo junto com um outro pesquisador que é uma pessoa formada e já com doutorado, né? Doutorado ou pós-doutorado, você vai procurar uma revista que aceita esse tipo de produção. Então, olha só, o Manual de Orientações para a Elaboração de Artigos Científicos vai dizer para a gente que existe uma qualificação chamada QALYS, né? O QALYS é o Sistema de Avaliação de Periódicos por Áreas e ele é atualizado anualmente. Então, anualmente, o QALYS ele é atualizado e ele estabelece categorias para os periódicos. Então, os periódicos eles são enquadrados em categorias referentes à qualidade deles. Essas qualidades elas podem ser do A1 ao C. E elas vão se distribuir da seguinte forma: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. E aí pode ficar um pouco confuso, mas não é. O A é o periódico de qualidade mais elevada e o C é o periódico de qualidade menos elevada. Isso não quer dizer que o B ou o C sejam periódicos ruins, né? Não é isso. Mas os periódicos A1 e A2, eles publicam artigos que são escritos somente por doutores, por pós-doutores, né? Então, uma qualidade científica maior e são trabalhos normalmente mais elaborados cientificamente, né? São pessoas que são pesquisadores que estão pesquisando por anos, são pesquisadores que já passaram pelas diversas qualificações na academia, né? Então, o A1, ele publica normalmente, periódicos A1 publicam normalmente trabalhos que são de pesquisadores com pós-doutorado, enquanto o B3, B4, B2 publicam artigos que podem ser de graduandos escritos com produzidos com seus orientadores, né? Então, se você tem um trabalho, é interessante você pesquisar pelo QALYS, que vai mostrar ali quais são os tipos de periódicos que aceitam trabalhos com seu nível de titularidade. E como que a gente consulta esses periódicos? Como que a gente acha esses periódicos? A gente pode pesquisar por esses periódicos na plataforma da CAPES, né, a plataforma Sucupira, que reúne ali todas as revistas científicas do Brasil. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Como encontrar, então, e escolher o periódico para publicação? Eu vou entrar na plataforma Sucupira, que é este endereço. Você pode escrever no Google também, plataforma Sucupira CAPES. E vou fechar aqui e abrir. CAPES, Sucupira, QALYS periódicos. E você vai entrar e aqui você vai selecionar, né? Vai fazer uma procura desses periódicos da seguinte forma. Você vai selecionar, então, a qualificação, né? A avaliação dos periódicos. Você pode colocar uma avaliação mais recente, então, classificação de periódicos de 2017 a 2020. Você coloca a sua área de estudo, né, a sua área de pesquisa, então aqui é a área de avaliação, vamos supor que nós estamos procurando periódicos em saúde coletiva, por exemplo, aqui você vai ter farmácia, você vai ter enfermagem, você vai ter medicina, mas vamos supor que seja saúde coletiva. Aqui nós não temos o ISSN, isso é para quando a gente está procurando um periódico específico, então a gente já olha o ISSN dele e pesquisa. Como a gente também não tem nenhum título, né? A gente não vai pesquisar por título, e a gente vai pesquisar aqui a qualificação. Então, vamos supor que a gente está procurando um periódico B3, que é um periódico para publicar artigos produzidos por graduandos e pós-graduandos. Então, nós vamos consultar
e aqui a plataforma vai te dar uma lista de periódicos B3, uma lista na qual você deve procurar, né, um periódico que se enquadre com aquilo que você quer publicar, com aquilo que você quer produzir, né? E como que você faz isso? Você, aqui não tem como fugir, você vai pegar essa lista de periódicos, né? E você pode ir procurando pelo nome, e você vai procurar em cada um deles pelo site dos próprios periódicos, você vai pesquisar por eles e vai ler sobre esses periódicos, vai ver o que esses periódicos aceitam, qual é a proposta desses periódicos, e vai ver o que mais se adequa a você, ao que você mais se encaixa e o que é que você quer produzir. Então, você coloca a sua área, coloca a classificação e pesquisa por esses periódicos, e aqui você vai pesquisar um por um no Google, encontrar os seus sites e ver acerca desses periódicos, né? Acerca do que eles aceitam. E aí, nisso, a gente chega, então, na submissão do artigo, né? Depois que a gente encontra um periódico que é adequado ao que a gente quer produzir e publicar, a gente vai submeter o nosso artigo, né? Então, depois que a gente conhece as revistas, a gente vai ver os critérios de submissão dessas revistas. E aí, eu queria falar sobre esses critérios de submissão a partir então, do site do IPES. Então, o que a gente vai fazer? Entrei aqui e encontrei um site de uma revista que eu tenho interesse de publicar, que eu tenho interesse de produzir um trabalho. Como que eu vou fazer para conhecer sobre essa revista, para saber o que ela publica, né? Eu venho aqui sobre a revista, os sites normalmente têm essa parte, tá? Os sites das revistas científicas, você vai pesquisar sobre a revista, sobre o conteúdo daquela revista, e aí eu vou começar a olhar nesse site sobre essa revista, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter um pouco sobre as políticas editoriais dessa revista e eu vou ter o foco e o escopo dessa revista. Então, veja só, a revista científica, a IPES, de versão eletrônica, com foco, tem o foco na interprofissionalização na área da saúde. Ela tem como público-alvo profissionais e estudantes da saúde, abrangendo trabalhos com perfil qualitativo e quantitativo. A revista destina-se à publicação de trabalhos científicos elaborados por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, além de trabalhos de professores e pesquisadores. Aqui eu descobri, né? Essa revista, ela publica, então, trabalhos de estudantes de graduação, de pós-graduação e também trabalhos de professores e pesquisadores no geral, né? Ela vai mostrar aqui que ela aceita artigos originais, revisões da literatura, série de casos, relatos de caso, né? E aí, depois que eu sei qual que é o enfoque dessa revista, eu vi aqui que a revista científica IPEDS a ciência a favor da saúde, né? Ela é um periódico eletrônico de área interdisciplinar da saúde com o objetivo de difundir a pesquisa, abrangendo trabalhos com perfil qualitativo e quantitativo. Se eu tenho interesse em publicar esse tipo de trabalho, né? Fala aqui que ela vem com o intuito de facilitar a comunicação de pesquisadores na sociedade, possibilitando a disseminação da produção científica. Se isso se encaixa a mim, né? E ao meu trabalho, é o que eu quero produzir, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar, então, as diretrizes para submissão do meu trabalho nessa revista. Todas as revistas, né, os sites das revistas, apresentam essas diretrizes. Aqui, ela vem como normas para autores, revista científica IPEDS. Então, aqui eu vou ver as normas de submissão do meu trabalho. E nas normas de submissão do trabalho científico para essa revista, eu vou ver qual é a formatação, qual é o estilo que essa revista adota, o estilo de referência, o estilo de citação, né? Eu vou ver como que eu posso submeter o meu trabalho. Eu vou ver como que eu devo fazer aqui as citações de autores, de documentos,
as referências finais do meu trabalho, vou saber um pouco também sobre as políticas de privacidade, os termos de transferência dos direitos autorais, a avaliação dos artigos. A gente falou que a maioria dos artigos eles passam por uma avaliação em pares, né, que são por meio de profissionais que vão avaliar o meu trabalho. Então, eu vou ver aqui como que vai ser avaliado esse trabalho, vou ver que alguns critérios são o ineditismo, a adequação à linha editorial da revista, o que a revista publica já, né? Vou ver que outros critérios são a estrutura argumentativa organizada, o desenvolvimento, a conclusão do trabalho, a inclusão de listas no final das referências bibliográficas, informações completas, atendimento às normas que são descritas aqui nessas normas para autores que vão publicar na revista. Então, essas normas elas vão funcionar como um edital para que eu publique o meu trabalho aqui na revista científica, né? Então, eu preciso ler essas normas, adequar o meu trabalho ao que é pedido. Normalmente, quando eu quero publicar um artigo científico, eu já dou uma olhada antes nos tipos de revistas que publicam artigos semelhantes ao tema e à proposta que eu tenho. Então, eu já posso adequar o meu trabalho diretamente para aquela revista, né, antes de produzir. A maioria das revistas, elas têm fluxo contínuo de recebimento de trabalhos, né? Então, eu observo também se essa é uma revista com fluxo contínuo de recebimento de trabalhos. E aí, quando eu estou com o meu trabalho formatado e adequado ao que é exigido por aquela revista, eu posso enviar o meu trabalho. Antes disso, há uma declaração de ineditismo, né? Que é para que você declare que o seu trabalho é seu, declare que a revista pode publicar aquele trabalho, né? Uma declaração de ineditismo e conflito de interesses. Então, eu preciso declarar que aquele trabalho é meu e que a revista pode publicar o meu trabalho, né, na versão que ela vai publicar, e aí eu devo submeter, então, o meu trabalho à publicação. Muitas revistas têm uma taxa de submissão, mas normalmente, assim como a IPEDS, caso o seu trabalho seja rejeitado, a taxa de submissão para publicação, ela é devolvida também, caso o seu trabalho seja rejeitado. Então, você não precisa se preocupar com isso, você vai pagar o valor e caso, né, o seu artigo seja publicado, aquele valor vai ser para o financiamento disso. Então, aqui eu vou me inscrever e vou pagar, né, a taxa de publicação e vou enviar a partir disso por e-mail. Depois da minha inscrição, vou enviar o meu trabalho. Tudo bem? Algumas revistas, elas aceitam na própria plataforma o seu trabalho, outras você precisa enviar por e-mail, mas nisso, as diretrizes e normas para a publicação dos trabalhos, elas descrevem exatamente o que você deve fazer. Então, a submissão do artigo, ela não é difícil, né? Você precisa estar atento ao que você precisa fazer, de acordo com as diretrizes. Ela não é complicada, você só precisa ler realmente as normas para publicação, para que o seu trabalho não corra risco de ser rejeitado. E após a submissão desse trabalho, você aguarda o parecer da revista científica para o qual ele foi enviado, né? Então, você aguarda, a revista vai te dar um parecer positivo ou negativo, vai pedir normalmente para que você adeque alguma coisa, que você mude alguns pontos específicos, se ela tiver interesse em publicar, e aí você recebe esse parecer positivo ou negativo a partir da sua submissão. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado bastante claro aqui esse percurso que a gente fez sobre
esse percurso que a gente fez, né, sobre a escrita do artigo, sobre os recursos tecnológicos que a gente pode usar, sobre algumas estratégias inovadoras, né, como as plataformas de pesquisas de dados. Aqui estão algumas das nossas referências e eu agradeço a atenção de todos vocês.